cabe-me aqui apresentar uma pessoa que toda a gente conhece, mas vou fazer então a leitura desta pequena nota biográfica que temos aqui, com muita honra. José Pacheco Pereira é historiador, professor universitário, colaborador regular na imprensa escrita, blogger, comentador político e autor em televisão. Iniciou desde cedo a sua atividade política. Foi deputado pelo Partido Social Democrata e vice-presidente do Parlamento Europeu. Tem inúmeras obras publicadas nas áreas da política, da sociologia e da história, próprias, coletivas e em colaboração. A sua biblioteca pessoal e amor pelos livros são marcas conhecidas da sua presença e intervenção regular como intelectual e conferencista. Passo então a palavra ao Dr. José Pacheco Pereira. Cumprimentar as pessoas que estão presentes e usar logo como pretexto a palavra conspiração, que acabou por ser dita. A palavra tem todo sentido porque quem trabalha em bibliotecas não está a fazer um trabalho normal. Está, de facto, a participar de uma conspiração, o que significa que está a resistir a alguma coisa. E isso também significa que a maioria das coisas são contra aquilo a que estão a resistir. Ou seja, não é fácil fazer com que as pessoas leiam. E quem acha que isso é, nos dias de hoje, fácil e natural, não é verdade. É, de facto, uma tarefa que implica lutar contra muita coisa que, objetivamente, é adversa à leitura. Algumas dessas coisas são novas tecnologias. Mais adiante falaremos sobre essa matéria, porque há duas atitudes que eu penso serem negativas. É uma atitude nostálgica em relação ao passado, que é os homens que têm saudades do pó dos livros e do cheiro dos livros, e há um deslumbramento tecnológico em relação às tecnologias do presente que não são necessariamente boas. São aquilo que nós fizermos delas e não depende propriamente apenas do instrumento tecnológico. Mais à frente falaremos disso com mais extensão. Começaria por uma nota pessoal. Eu fui uma pessoa feita pelos livros. Fui, sou e espero até ao fim ser feito pelos livros. E tive durante toda a minha vida uma grande experiência de consumidor de bibliotecas. Como aqui já foi referido a pretexto da Biblioteca de Évora, antes do 25 de Abril, as grandes bibliotecas, como era o caso da biblioteca que eu frequentava, a Biblioteca Pública Municipal do Porto, eram hostis aos leitores. Ou seja, o leitor era visto como alguém que ia lá dar trabalho às pessoas que lá trabalhavam. E as pessoas que lá trabalhavam, no modo geral, eram metidas por cunhas, normalmente dentro de um regime de cunhas. O diretor da biblioteca era ele próprio uma personagem importante do regime, estava ali como se fosse uma sinecura, e as pessoas que ali estavam entravam todas por cunhas e não queriam saber do que estavam a fazer. Muitos deles dormiam claramente durante o dia, encostados lá a um canto, e, portanto, leitores que davam trabalhos, que pediam muitos livros, que insistiam em livros que estavam em partes complicadas da biblioteca e, portanto, o acesso implicava algum trabalho, eram liminarmente ou vistos como adversários ou afastados. E isto era uma realidade que exigia muitas vezes um conflito cotidiano, porque a resposta era não está acessível, não se pode lá ir. E na Biblioteca do Porto havia uma biblioteca, propriamente dita, a sala da biblioteca, e havia a hemeroteca. Eu frequentei as duas, devo aliás ser recordista em alguns anos, devo ter ido à biblioteca e à hemeroteca, se não todos os dias, quase todos os dias. E o que era interessante era ver quem ia à biblioteca. Havia um pequeno conjunto de privilegiados que eram os amigos do diretor. Esses tinham direito a manter os livros em cima das mesas e tinham direito a ter sempre um serviço muito especial. Era uma pequena minoria de pessoas, ou que estavam a fazer trabalhos de investigação, ou que eram colegas e estavam a fazer monografias e tal, portanto, tinha um tratamento especializado. As outras pessoas era o que sabia. Depois havia um outro estilo de pessoas que tinham uma cunha especial que era para acederem aos livros que não vinham normalmente a público. Aquele que tinha mais sucesso
era a vida sexual do Egas Muniz, que estava nos reservados e, portanto, não era acessível, mas que a gente percebia que havia ali umas manigâncias de maneira a alguém poder consultar os volumes, que aliás já se encontravam em muito mau estado pelo número de consultas. Esta era a realidade. Na hemeroteca havia 4 tipos de leitores, aí a coisa era um bocadinho mais variada. Havia as pessoas mais novas que consultavam banda desenhada. E portanto, os funcionários da biblioteca já não a levavam para dentro. Tinham umas pilhas, uma pessoa pedia uma coisa, mas eles davam-lhe outra, não é? Portanto, era o que estava ali acessível em pilha e, portanto, havia os leitores de banda desenhada. Havia os leitores, na maioria dos casos reformados, dos jornais diários. E, portanto, ou dos jornais de ontem ou de anteontem, porque normalmente os diários ainda não estavam acessíveis. Havia os leitores do diário do governo, portanto, havia as pessoas que iam saber em que data é que tinham sido nomeadas, quando é que tinha saído a nomeação de determinadas coisas, e esse era um tipo de leitores muito próprios. E depois havia outro tipo de leitores permanentes, que eram os autores de monografias locais, que era uma espécie, normalmente umas senhoras de uma certa idade, que usavam manga de alpaca, perfeitamente, tinha uma manga de alpaca, porque exatamente para não sujarem a camisa e coisa quando consultavam os livros. E aquilo era um ambiente fechado em que, de facto, pouca gente diferente aparecia. No entanto, havia vida na biblioteca, e a vida vinha essencialmente dos livros e dos jornais. Quando eu comecei a escrever sobre a história do movimento operário, aliás, alguns dos meus primeiros livros foram sobre o Alentejo, as lutas sociais no Alentejo, descobri com grande surpresa que muitos jornais que já não existiam em lado nenhum, porque tinham sido retirados das bibliotecas, ainda existiam na Biblioteca Pública Municipal do Porto, porque a censura não tinha lá chegado. Exemplos, o Trabalhador Rural, por exemplo, editado aqui em Évora, pela Federação Nacional dos Trabalhadores Rurais. O Comunista, o primeiro jornal do Partido Comunista Português. A Batalha, órgão da Confederação Geral da antiga CGT, não da moderna CGT. E esses volumes vinham, mas só se podiam pedir pelo título uma vez, não era arriscado pedir segunda vez. Felizmente que alguns deles estavam em miscelâneas e, portanto, o que se fazia é pedia-se outro jornal da miscelânea e, como vinha a miscelânea, eles estavam todos... Eu conhecia as técnicas todas. Aliás, a PIDE depois interrogou-me onde é que eu tinha ido buscar os jornais, não sabia, tinha... Aliás, por prudência, mudei as fichas antes do 25 de Abril para os jornais não serem censurados. Portanto, cheguei lá, tirei a ficha do Comunista, do Trabalhador Rural e pô-las noutro sítio do catálogo que era de ficha e só depois do 25 de Abril é que fui lá pôr. Não era maldade, é porque não havia garantia nenhuma que os jornais lá continuassem depois de terem sido escritos. Isto era um mundo muito peculiar. Eu tinha a vantagem de ter o meu pai, o meu avô, serem bibliófilos e, portanto, eu ter também em casa uma grande biblioteca privada, que também tinha aquilo que se chamava antigamente o inferno, ou seja, tinha o armário onde estavam fechados os livros proibidos. A designação do inferno é uma designação utilizada pelas bibliotecas antigas, não é? Agora já não há infernos, eram dos antigos reservados. E, de facto, havia lá um armário fechado à chave com os livros proibidos, que eu, evidentemente, tratei rapidamente de abrir, e que tinham algumas coisas interessantes, como, por exemplo, uma edição completa do Burro de Ouro, do Apuleio, que tinha umas cenas eróticas e, portanto, e umas reproduções eróticas que eram consideradas pouco próprias para menores. Havia algumas publicações eróticas, quase todas ao século XVIII e XIX, na altura em que alguns autores gregos e clássicos eram traduzidos integralmente, antes das traduções começarem a ser censuradas, coisa que acontece praticamente até aos dias de hoje. Muitos autores clássicos têm as suas traduções censuradas. Havia um clássico que só há, penso eu, 4 exemplares em Portugal, que é A Porra do Soriano, do Guerra Junqueiro, portanto, que é um panfleto. E havia depois alguns livros que estavam no índex, como A Vida de Jesus, do Renan e outros, e o Capital de Karl Marx na edição do Lafargue, que é uma edição muito rara, que felizmente ficou preservada porque estava posta no inferno. E, portanto, isto era um mundo, e eu cresci neste mundo, e, portanto, a minha relação com os livros
é muito especial e penso que não é facilmente reproduzível. Não estou a dizer isto, eu dizendo, particularmente a quem trabalha nas bibliotecas escolares, que isto é um exemplo que possa ser generalizado. Eu sei que isto é um exemplo muito peculiar, mas também é verdade que isso me deu contacto com muitas maneiras de ler e muitas maneiras de frequentar as bibliotecas. Nesta parte pessoal acrescentarei outra coisa. As 4 primeiras pessoas que tiveram internet fora dos cientistas em Portugal, 3 eram políticos, o que aliás é significativo. Fui eu, o José Magalhães e o Joaquim Ferreira do Amaral. Fomos os primeiros 4 a ter a internet, e na internet não era gráfica. E uma das coisas que mais gosto me deu nessa internet é que a Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, tinha colocado o Dante completo, tinha um projeto sobre o Dante, tinha colocado o Dante completo, o texto da Divina Comédia e das outras obras do Dante na internet. E, portanto, uma das primeiras coisas que eu assisti ainda à internet era texto só, foi de facto o gosto de... E isso ajudou-me a perceber que era um caminho para o futuro, ou seja, havia de haver uma altura em que a grande maioria do património clássico, isto é muito anterior ao projeto Gutenberg, grande parte do património clássico iria estar em linha, e que isso era, para quem gostava de ler e quem gostava destes autores, até porque a possibilidade de procura já existia, mesmo até de uma forma muito rudimentar, uma verdadeira revolução. Portanto, quando hoje é suposto falar sobre as bibliotecas em mudança, e aliás vi com alguma curiosidade esta amálgama de coisas muito diferentes está aqui à minha frente, que aliás encaixa menos do que o que parece, mas depois podemos discutir já esta coisa. Eu compreendo que ela esteja. Acrescentaram ali as tablets, porque alguém se esqueceu de pôr as tablets no formato e acrescentaram as tablets. Mostra exatamente aquilo que as pessoas pensam ser o sentido dessa mudança. Primeira coisa que eu vos queria dizer sobre esta matéria é a ideia de que as novas tecnologias, e quando nós falamos em novas tecnologias no domínio da leitura, nós estamos a falar, se quisermos, nos telemóveis, nos tablets, na leitura em computador, nos e-books e nas redes sociais, num certo sentido, na medida que elas ampliam um certo acesso ao texto escrito às formas interativas de ler, essencialmente propiciadas pelo hipertexto e nos e-books, e a questão que se nos coloca é: será que este conjunto de devices, de mecanismos tecnológicos, mudam a nossa maneira de ler? Sim e não. Sim, na medida em que há, de facto, coisas radicalmente novas. Não, porque a questão continua a não ser as tecnologias, mas as literacias dadas pela escola, dadas pela aprendizagem, que nos permitem utilizar as novas tecnologias. As novas tecnologias podem ser usadas da forma mais estúpida do mundo e que não dão conhecimento, como está ali naquela espécie de nuvem, outro mecanismo dos nossos dias, é uma nuvem. Não sei muito bem de onde é que fizeram aquela nuvem, talvez a partir da rede de bibliotecas escolares, mas aquele conhecimento em grande, de certeza que se aquela nuvem fosse feita de forma como deveria ser, não estava com aquele destaque. Eu percebo, o cartaz de propaganda, e portanto admite-se, mas verdadeiramente talvez outras coisas tivessem maior número. As nuvens não resultam necessariamente como nós pensamos que elas resultam. Várias observações sobre as tecnologias. A primeira das observações é que as tecnologias não mudam. O que muda é a relação entre as tecnologias e a sociedade. Ou seja, é necessário que a sociedade mude para que as tecnologias tenham efeitos sobre a sociedade. Não é o facto de haver um telemóvel, ou o facto de haver um computador, ou o facto de haver uma determinada tecnologia que muda os nossos comportamentos sociais. Qualquer pessoa que conheça a história das tecnologias sabe que há tecnologias que são conhecidas muito antes da sua utilização social. Por exemplo, a máquina a vapor, para ir às mais antigas. A máquina a vapor é conhecida desde os gregos.
Mas a máquina a vapor só entrou nos mecanismos sociais quando ela foi aplicada a mover ou vagões nas minas ou teares nas fábricas e esteve associada à Revolução Industrial. E as alterações que implicaram a Revolução Industrial são fundamentais para a utilização de uma tecnologia que já era conhecida e que produzia brinquedos. Até essa altura preenchia brinquedos de salão. O mesmo acontecia com a eletricidade. A eletricidade era um brinquedo de salão, é conhecida há muito tempo, também desde os gregos, e era usada ainda no século XVIII como uma distração para as senhoras nos salões. Ou seja, havia uma coisa chamada garrafa de Leyden e as senhoras iam lá ter choques, para lá o dedo, para apanhar um pequeno choque, e aquilo era um divertimento de salão. A coisa era conhecida, mas, de novo, foi preciso que homens como Edison e outros as aplicassem às sociedades contemporâneas para elas ganharem a dimensão de uma revolução tecnológica. E, em bom rigor, é quase sempre assim. Ou seja, o primeiro mito sobre as tecnologias é que é a existência das tecnologias que muda. Não, é a sociedade. Tem que haver uma simbiose entre uma nova tecnologia e funcionamento social. Isso é evidente, por exemplo, num device, que toda a gente se esquece que é um device e que um número significativo de pessoas traz consigo. Provavelmente agora menos, porque esse device foi engolido por outro device. Eu refiro-me ao relógio, que é uma coisa que nunca ninguém pensa que o relógio é da mesma natureza do telemóvel, do computador, de muitos outros instrumentos, e o relógio é um bom exemplo do funcionamento das tecnologias. O relógio, o que é que nos traz à nossa vida? Por exemplo, eu sei que esta sessão está atrasada. Porquê? Porque eu tenho um relógio que transpõe para o meu pulso, ou, se quiserem, para o meu iPhone, ou coisa, porque agora é aí que se encontra em muitos casos o relógio, transpôs o quê? Transpôs o tempo industrial. O tempo industrial que foi extremamente difícil de impor nas sociedades modernas. Se se recordarem das antigas fábricas, o que as antigas fábricas tinham no centro, muitas delas, aliás, até reproduziam no seu centro uma arquitetura neoclássica, e no seu centro o que é que tinham? O relógio. E foi extremamente difícil, quem conhece a história do movimento operário, foi extremamente difícil moldar a mão de obra que vinha dos campos e estava habituada ao sol a sol, ou a medir o tempo pela luz do dia, introduzir-lhe um tempo industrial. E nós incorporamos na nossa vida, é um exemplo típico de uma tecnologia que nós já não vemos como tecnologia. O horário e o horário industrial, que de alguma maneira é também o horário escolar e é o horário da grande maioria das atividades, das repartições, bom, agora é um bocadinho mais, por causa da alteração do horário de trabalho da função pública, mas esse horário data exatamente de conflitos consideráveis no início do século XIX para fazer com que uma população que vinha dos campos para a cidade à procura de trabalho e foi para as fábricas, cumprisse horários. O filme do Chaplin, Os Tempos Modernos, retrata bem como a utilização do tempo industrial passado para a organização do trabalho fabril, significa que, é o chamado taylorismo, as tarefas passaram a ser cronometradas e, portanto, se viram esse filme, veem o Chaplin não ia ter que fazer uma peça em muito pouco tempo e, a uma dada altura, deixar passar a peça. E a resistência dos operários a que as peças e a construção das peças fosse feita por cronómetro foi enorme. Exatamente porque isso significava um aumento do cansaço do trabalho e o aumento da intensidade do trabalho contra a qual eles resistiam. Há histórias na aplicação do sistema Taylor nos primeiros anos, nos Estados Unidos, como sabem, por exemplo, na indústria automóvel, com o Ford, com a produção em cadeia, e na União Soviética, ambas foram grandes adeptos do sistema Ford e do Taylorismo como um sistema de produção. Os operários resistiam muito à introdução desse tempo industrial e quando havia algum, e quando se queria medir em que tempo demorava para fazer uma peça, ou para pôr um rebite, ou para moldar uma peça, se algum se punha a armar e a querer mostrar que aquilo podia ser feito em 2 minutos em vez de 10,
havia cenas de pancadaria. Quer dizer, e isto é um exemplo exatamente de como é que as tecnologias funcionam socialmente. E se isto é válido para o relógio, aquele device que a gente já não olha como um device, mas que traz connosco, é igualmente válido para os computadores, para os telemóveis, para os tablets, que no fundo é uma adaptação de um computador a um meio mais portátil e, portanto, mais facilmente de utilizar no cotidiano, e também para os telefones inteligentes e para os novos relógios inteligentes que vêm a caminho, com o exemplo do novo relógio. E o que é que acontece à medida que esses devices vão ter um papel cada vez mais importante? É que esses devices vão atuar diminuindo a nossa relação e as nossas mediações com a realidade. O novo relógio que está a ser lançado e os novos relógios inteligentes, chamemos assim, entre outras coisas, medem a pulsação cardíaca e transmitem a pulsação cardíaca a outro relógio. Ou seja, temos dois namorados a conversar e um diz que gosta muito e pode ver a pulsação cardíaca. Estão-se a rir? É o novo mundo para onde nós caminhamos. É o novo mundo em que nós já estamos. E é o mundo em que as tecnologias se aproximam cada vez mais do nosso corpo. Há um fenómeno muito complicado de biologização dos devices. Da mesma maneira que o relógio já anda connosco, ou agora passou para o telemóvel, a tendência é para que todos estes devices se colem ao nosso corpo, venham na roupa, venham a prazo a interferir diretamente com o sistema nervoso. Se puderem ver um filme chamado Existence, é um filme de ficção em que os jogos de vídeo já são diretamente transmitidos para o nosso sistema nervoso. Ou seja, é uma espécie de consola moderna, como a Wii, em que os nossos gestos, em que já não é preciso dar instruções através da utilização de uma consola, mas que podem diretamente ler os nossos gestos e, portanto, nós podemos conduzir uma batalha que, vista de fora, deve ser um pouco ridícula, com um adversário qualquer, como se estivéssemos a lutar com uma espada invisível e fazendo uma cena ridícula numa sala, mas felizmente que isso não é visto. Da mesma maneira que nós já falámos sozinhos dentro do carro, para o carro, quando o telemóvel está incorporado no carro. E estas mudanças, todas elas, têm um efeito devastador sobre uma coisa que é fundamental para quem educa e sobre uma coisa que é fundamental para quem educa para a leitura, que é dissolvem as mediações, dissolvem o conhecimento. São extremamente importantes como instrumentos de conhecimento, mas são igualmente muito empobrecedores se são usados sem literacias que lhe permitam conhecer o seu uso. E mais, e sendo altamente intrusivos sobre valores que nós estamos cada vez a perder na nossa sociedade, privacidade, por exemplo. A privacidade é um fenómeno recente, data dos últimos 200 anos, se quisermos. É um fenómeno muito associado à ascensão da burguesia, no sentido clássico. A burguesia que punha cortinas nas suas casas, portanto, a burguesia que passou a considerar que a vida dentro de casa não era domínio público, criou uma esfera e que, evidentemente, não é o mundo dos pobres. O mundo dos pobres é um mundo promíscuo, portanto, a pobreza e a promiscuidade e o pequeno espaço e a inexistência de distanciação faz com que a privacidade seja um valor que implica alguma propriedade e alguma riqueza. Estas coisas não são socialmente iguais para toda a gente, mas a verdade é que a privacidade tinha dado uma nova forma de liberdade. Quem ler a literatura russa do final do século XIX, princípio do século XX, a Ana Karenina, ou até as peças do teatro do Strindberg, do Ibsen, há de ver que a grande maioria dos seus enredos passam-se em casas, passam-se no mundo familiar,
passam-se num território que é relativamente protegido dos olhares alheios, não é na praça pública. E ao ser assim, a literatura incorporou ela própria a dimensão individualizada, por exemplo, da relação familiar. Estas coisas são todas ligadas umas às outras. Se forem ler um clássico da antiguidade, se forem ler as peças do Aristófanes, por exemplo, ou até as tragédias gregas, ou se forem ler os primeiros embriões de romances na literatura clássica, o Daphnis e Cloé, as primeiras, onde verificar que não há esse espaço. E, portanto, verdadeiramente os dramas satírico, a sátira, a comédia ou a tragédia passam-se num terreno essencialmente público. Ou em acampamentos militares, como acontece em algumas tragédias de Sófocles, ou na praça pública, na Ágora ateniense. E, portanto, a dimensão familiar, quer dizer, não existe. E não existe em grande parte da literatura até ao final do século XVIII. E, portanto, este espaço e a construção deste espaço de privacidade é algo, por exemplo, que é posto em causa quando as pessoas, também sem terem qualquer espécie de mediação, utilizam os devices, como os telemóveis, para se fotografar ou colocam imediatamente a vida toda ou no Twitter ou no Facebook, e um fenómeno que conhecem certamente das escolas, que é a exposição indevida, que muitos adolescentes fazem, e adolescentes em particular, porque as raparigas crescem mais depressa que os rapazes, fazem do seu corpo ou das suas relações e que depois as persegue para toda a vida. Como, aliás, descobrem as pessoas quando, neste momento, por exemplo, em países como os Estados Unidos, mas já em Portugal, as empresas que fazem entrevistas para emprego utilizam exatamente todo um ficheiro oriundo da intervenção nas redes sociais ou em blogs das pessoas como um elemento fundamental para julgar sobre a sua capacidade para ter este ou aquele trabalho e, no fundo, um julgamento sobre o seu caráter em função daquilo que coloca e sobre as suas opiniões. Isto, em bom rigor, é ilegal. No entanto, é genericamente feito. Isto é só por chamar a atenção como estas tecnologias estão a facilitar, em alguns casos, recuos significativos daquilo que nós consideramos um adquirido civilizacional. Não há pior palavra para designar a rede ou a internet do que a aldeia global. A expressão aldeia global, que é anterior à internet, que McLuhan utilizou, e que vem da ideia de que até há pouco tempo nós estávamos a afastar no mundo urbano da realidade da aldeia. Há um grande estudo sociológico do Durkheim sobre exatamente esse afastamento e a distinção entre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica para distinguir exatamente aquilo que é viver numa aldeia ou viver numa cidade. Ou seja, sair do mundo da aldeia e passar para o mundo da cidade. E esta saída do mundo da aldeia era um elemento fundamental exatamente em conseguir este território da privacidade. As aldeias, como todos sabem, quem vive em aldeias, particularmente quem nasceu nas aldeias e quem não tem possibilidade de saber as aldeias, são a coisa mais promíscua que há, porque toda a gente sabe da vida uns dos outros. E é exatamente isto que, de alguma maneira, a aldeia global reproduziu na internet. O que é hoje possível saber sobre cada uma das pessoas, fazendo uma procura minimamente sábia sobre a internet, surpreenderia a maioria das pessoas. Só há uma entidade que sabe mais sobre vós do que a internet, que é o Fisco. O Fisco. O Fisco que, através das faturas, sabe que livros é que compram, o que comem, quantas pessoas comeram, onde é que entraram a prazo na Via Verde, onde é que saíram, praticamente todas estas coisas. E, portanto, isto não é um mundo fácil, aquele para que nós caminhamos. É um mundo mais promíscuo, mais da aldeia, em que cada um controla mais facilmente os outros e em que a nossa liberdade objetivamente diminui. E só há uma coisa para contrariar este mundo, que é a existência de uma cultura e de uma educação para as tecnologias. O caso dos telemóveis é um bom exemplo. O telemóvel é provavelmente o instrumento que mais mudou a sociabilidade dos portugueses nos últimos anos. Não é o computador, é o telemóvel.
O telemóvel não é um instrumento de comunicação. O telemóvel é um instrumento de controle. Muito mais do que um instrumento de comunicação. A primeira pergunta que é feita quase sempre no telemóvel é: onde é que tu estás? Pergunta que não se fazia num telefone fixo. E o telemóvel não se destina necessariamente, a maioria das chamadas de telemóvel, não se destinam necessariamente a transmitir alguma informação útil do género eu estou atrasado ou qualquer coisa desse género, algumas são, mas destinam-se no fundo a garantir que através desses mecanismos nós estamos todos presentes uns aos outros. A presentificação de nós próprios é hoje a nova sociabilidade. E não é uma sociabilidade que garanta maior liberdade. Eu, se não responder a um e-mail, arrisco-me a receber uma semana depois um e-mail de protesto. Então eu mandei-lhe um e-mail e respondo, quer dizer, não tenho tempo para estar a responder a todos os e-mails, mas o e-mail e a sociabilidade do correio eletrónico parte do princípio que a boa educação é responder a todos os e-mails que se recebem. Mas como os e-mails não são solicitados, por que razão é que eu tenho que gastar imenso tempo a responder a e-mails que não pedi, que não quis e que não desejo e que, em alguns casos, não sei o que é de responder? As pessoas que fazem perguntas sobre o destino do mundo. Eu não sei responder o destino do mundo. Estão-se a rir? Digam meia dúzia de linhas, às vezes os estudantes, e isso é um problema dos professores e não é dos estudantes, mandam inquéritos. E os inquéritos são tão vastos para serem respondidos que uma pessoa perde dias a responder àqueles inquéritos. Mas eles acham que aquilo pode ser dito em 6 linhas. Outro fenómeno contemporâneo, que é a ideia de que a aproximação a questões complexas pode ser feita de forma relativamente simples. É o mecanismo igualitário, ou melhor, igualitarista, para que empurram as redes sociais e os blogs. Eu posso não saber nada de cinema francês, mas as pessoas que escrevem uma crítica qualquer a um filme acham que estão a escrever algo que tem o mesmo estatuto que um especialista sobre cinema francês. Há uma ideia igualitária nos blogs e nas redes sociais que é a minha opinião, por pouco qualificada e informada que seja, vale o mesmo do que a opinião de alguém qualificado e informado. E estes mecanismos, de novo, são mecanismos hostis ao conhecimento. São mecanismos que criam um igualitarismo, normalmente pela ignorância. E isso significa que há muita agressividade. As pessoas... Aqui há sempre um aspecto positivo. O aspecto positivo é que, pela primeira vez, as pessoas têm inteira liberdade de exprimir a sua opinião para 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões de pessoas. É verdade. E isso é um aspecto positivo. O fio de voz individual, hoje, pode chegar a muita gente. Mas o que se passa é que a cultura de que esse fio de voz vale por existir e não propriamente pelo conteúdo daquilo que diz, nem pelos conhecimentos que transmite quando diz, é o que faz com que, por exemplo, as caixas de comentários, na maioria dos casos, sejam completamente inúteis, quando não são insultuosas e gratuitas. É por isso que um órgão de comunicação não pode ter caixas de comentários que não sejam moderadas. Quer dizer, porque é o tipo de lixo que eles não põem no jornal. Quer dizer, o público é muito sério, eu dou sempre exemplo no jornal em que eu escrevo, o público é muito sério nos comentários aos artigos, modera os comentários aos artigos no público. E depois tem uma página de Facebook, que é a selvageria completa. Porquê? Porque isso tem valor comercial. A razão porque não se quer moderar os comentários é porque o número de cliques no site tem um valor comercial para vender a publicidade. E, portanto, como não tendo uma página com comentários moderados, significa que uma maior número de pessoas vai lá insultar o Sr. A, o Sr. B, o Sr. C, ou dizer as coisas mais absurdas sem qualquer verificação. Há um cenário num filme de uma série americana chamada Newsroom, em que, às tantas, os jornalistas resolvem convidar uma senhora que abriu um site muito famoso, como há vários, destinados a acompanhar celebridades. Ou seja, senhoras estão a comprar uma coisa num supermercado e encontram uma atriz de cinema a comprar uma coisa qualquer. E imediatamente vão para o Twitter e dizem: a senhora não sei quanto está no supermercado a comprar fraldas de bebê. Ou um protetor solar, seja lá o que for. E esse site o que faz? Pega imediatamente nessa informação e põe num mapa.
Para além do risco objetivo que isso pode significar para as pessoas, visto que as celebridades têm sempre um risco especial por serem conhecidas, a pergunta que os jornalistas faziam nesse episódio do Newsroom à responsável pelo site era: e você verifica? É de novo o problema das mediações. E ela respondia: não. Nunca tivemos nenhum problema, está bem? Até o dia em que o tem. Mas não verifica. E essa é que é a diferença entre um jornalismo e um órgão de comunicação social e aquilo que nós erradamente chamamos média. As redes sociais não são média se considerarmos que os média têm todos que ter mediação. Tem que ter alguém que pegue na informação, pegue nas imagens e lhe dê um contexto que só pode ser dado por um conhecimento profissional que é suposto os jornalistas terem. É por isso que a ideia de que há um jornalismo dos cidadãos é uma ideia, não é, a primeira característica é que não é do jornalismo. Na medida em que, por muito importante que sejam as imagens, e por muito até importante que seja a informação contida nas imagens, elas têm que ser tratadas com alguém que tenha o conhecimento de as colocar num contexto. Por exemplo, a maioria dos manuais das televisões americanas impede filmagens como aquelas da cena de pancada no final do jogo de futebol em Guimarães, salvo eu. A transmissão daquelas imagens sem mediação não são aceitáveis como imagens que informem. Claro que as pessoas ficam a dizer que é um ato de violência. É. Mas como nós não sabemos o contexto, a imagem em si transmite uma violência que muitas vezes pode ser mediada pelo conhecimento do contexto. As recomendações de cobertura de manifestações, que em Portugal ninguém segue, implicam, por exemplo, que nunca se deve mostrar atos de confronto entre manifestantes e polícias em cima dos manifestantes ou dos polícias. Tem que ser com distanciação. Há certas expressões, para exatamente as pessoas perceberem o conjunto do fenómeno. Há um conjunto de regras que transformam toda esta informação em bruto em conhecimento. O que é que isto tem a ver com a vossa complicada função? É que é cada vez mais difícil fazer com que as pessoas leiam. E as novas tecnologias introduzem novas dimensões de leitura, mas não necessariamente melhores. Eu sei que é fácil quando os miúdos, os estudantes, as coisas sabem fazer aquelas coisas de escrever velozmente num telemóvel. Sabem qual é a média de mensagens que um adolescente hoje em Portugal manda por dia? À volta de 200. Média. A primeira pergunta é: o que é que eles têm para dizer uns aos outros que implique 200 mensagens por dia? Isto tem que ser refletido nas escolas. Porque isto é um mundo com o qual se tem de defrontar. Não sabem nas aulas, não é? Escondidas e tal. Aliás, acho um absurdo permitir telemóveis nas aulas, mas enfim, os pais aí têm muita culpa porque eles acham que o telemóvel lhes permite falar com os filhos quando é preciso. Quando é preciso, os filhos nunca atendem, não é? Mas isso é uma regra básica Exatamente isto é que são as coisas sociais da utilização das tecnologias. Isto é que são as coisas sociais. Perguntar porque é que uma criança com meia dúzia de anos já tem um telemóvel. Eu percebo porque é que tem, porque as companhias que vendem telemóveis e que pagam chamadas pressionam para que isso aconteça. Mas qual é o uso do telemóvel? Como, aliás, qual é o uso de determinados computadores em determinadas idades? Não seria melhor terem uma consola de jogos? Não seria melhor terem outro tipo de mecanismos? Mas como hoje há uma grande pressão social que considera que se é mais inteligente, mais esperto, mais capaz e mais moderno, porque se utilizam essas tecnologias, isso é, em grande parte, um mito dos dias de hoje. O grande problema em relação à leitura é que aquilo que é fundamental para uma leitura qualificada é cada vez mais escasso. Privacidade, tempo lento, silêncio e um mundo cultural que, de alguma maneira, forneça literacias para ler. Eu não sei como é que os senhores professores conseguem fazer os vossos estudantes ler os Maias do Eça de Queiroz. Para mim é uma completa perplexidade.
Peguem numa página dos maias e vejam o vocabulário. E enumerem o número de palavras que, em alguns casos, nós próprios já não sabemos o que é que significam. Enumerem as histórias bíblicas que de todo as pessoas hoje não conhecem. Catequese antes ainda tinha essa função, hoje quase que não tem. Enumerem as histórias da mitologia clássica, os personagens da mitologia clássica. Nós falámos aqui há bocado de Sansão, do Golias, de Davi. Quer dizer, o que é que isto significa? Pode lá estar no texto. Mas as referências culturais a todo este mundo desapareceram de todo. Desapareceram de todo. E por isso eu pergunto-me a mim próprio, como é que é possível ler um texto com algum grau de complexidade vocabular, quando o que se leu até aquela altura não tem a esmagadora maioria das palavras? Nunca mais me esqueço do Medeiros Ferreira, uma vez numa entrevista com uma destas jovens jornalistas, toda despachada, fez-lhe uma pergunta. E ele respondeu, mas isso é que é o nó górdio. E o jornalista olhou para ele com um ar estranho e disse, não percebi. E ele ficou torto e respondeu, se não percebia, se não conhecia, devia-se conhecer. Mas o problema é que a grande maioria das referências que nós encontramos nos textos literários implicam uma outra cultura que de todo desapareceu. O mais grave ainda é, nos últimos anos, a perda de cultura bíblica, das histórias bíblicas. Porque isso ainda era um resto, um fundo cultural. As pessoas ainda conheciam meio dizer de parábolas, sabiam que havia ali uns pescadores, que houve a multiplicação dos pães, sabiam algumas coisas que ainda vinham da Bíblia e, portanto, da aprendizagem religiosa. Os protestantes sabem. Os católicos, cada vez menos. E isso significa que o mundo das referências culturais que é necessário para fazer uma leitura qualificada, estão elas próprias a perder-se. Portanto, a crise da leitura não é só um problema das novas tecnologias. É também um problema da perda de referências culturais e da incapacidade que a escola tem, por múltiplas razões, a maioria das quais são societais, e não tem a ver com os professores. Os professores são eles próprios vítimas dessas circunstâncias, são societais que fazem com que a escola, objetivamente, não sirva hoje para as suas funções tradicionais de transmitir e reproduzir o conhecimento. Eu lamento dizer isto aos professores, mas acho que a escola é uma das grandes coisas falhadas da nossa sociedade. Os professores são dedicados, os professores tentam contrariar esta realidade, eu não ponho isso em causa. Os professores são otimistas e esperançosos e acham, mas há que pensar o que é que se está a passar. E o que se está a passar é que tudo aquilo que é mediado na sociedade está em crise. Está em crise a informação qualitativa, o conhecimento, está em crise as instituições que medeiam, por exemplo, numa sociedade democrática estão em crise os partidos, estão em crise os sindicatos, estão em crise as organizações, está em crise a família. É preciso ter em conta, por exemplo, que um estudo feito já há vários anos sobre o comportamento das crianças na área metropolitana de Lisboa, o que é que as socializava? A pergunta é o que é que socializava as crianças? E já há vários anos que a resposta era esta, a televisão. Não era nem a família, nem a escola. Chegavam ao pré-primário com uma média de 5.000 horas de televisão. E já estamos a falar de um estudo que tem para aí 10 anos. Garanto que muitas coisas mudam. Talvez não sejam a televisão, mas os jogos de vídeo hoje, nos dias de hoje. Mas o que é certo é que o estudo mostrava que a escola não tinha nenhum papel, com exceção talvez dos primeiros anos do ensino, não tinha nenhum papel na socialização das crianças e a família tinha cada vez menos, porque esse estudo revelava que quando as crianças estavam com os pais e eles estavam a ver televisão. E, portanto, mesmo nesse caso, não havia uma interiorização das relações. Em relação às novas tecnologias e aquilo que elas mudam na leitura, portanto, eu não sou otimista. Eu acho que vai ser necessário um combate cultural, que é uma coisa fundamental em democracia, um combate cultural para garantir as condições
para que a sociedade democrática continue a ter instrumentos de mediação, nos quais uma escola é fundamental, mas é fundamental que se reconheça o papel da família e o papel de outros instrumentos de sociabilidade. Ou seja, a sociabilidade não pode ser apenas decidida pelas companhias de telemóveis. Tem que haver uma ética do uso do telemóvel. Tem que haver uma ética do uso do computador. Tem que haver uma ética do uso da internet. As pessoas têm que saber distinguir entre sites falsos e sites verdadeiros. Não adianta dizer, vá procurar na internet. Eu conheço um exemplo típico do que é que isso significa. A pessoa diz, Batalha de Ourique, vai estudar a internet. E normalmente encontrou um site de um grupo de estudo dos UFOs, dos discos voadores, e que dizia que o que tinha aparecido na Batalha de Ourique não era divino, mas sim um disco voador. Como a distinção entre aquilo que é um site mediado e controlado pelos seus pares e aquilo que é uma informação com o mesmo aspecto gráfico, em alguns casos, com a mesma capacidade, está na internet e, portanto, como está na internet, a internet acaba por funcionar como mecanismo de validação e legitimação. É o problema da Wikipédia, como sabem, os artigos da Wikipédia são relativamente seguros quando se trata de física, de geometria, relativamente seguros, e altamente inseguros quando se trata das ciências sociais. Mandar alguém procurar na Wikipédia em matéria de ciências sociais, deviam também procurar o número de correções, que é para perceber que aqueles textos estão permanentemente a ser mudados por conflitualidades de interpretação ideológica ou política sobre as questões que estão envolvidas nesses sites. Olhando aqui para a parte da frente, em que é que as bibliotecas podem mudar em relação às novas tecnologias? Bom, já se sabe, as pessoas leem em papel, cada vez menos. As pessoas leem nos tablets. As pessoas leem no telemóvel. As pessoas leem no ecrã de computador. E as pessoas leem e-books e texto que tem hipertexto. Isto pode ser considerado ler diferente, em alguns casos sim, noutros não. Por exemplo, primeira observação que as pessoas também se esquecem. Ler no telemóvel, ler num ecrã de computador ou ler num tablet é bom para jovens, não é bom para pessoas idosas. Nós temos limitações, é um esquecimento típico que é as limitações dos nossos sentidos. Ninguém reflete, acha que agora toda a gente pode ler pela simples razão que tem nenhuma pessoa que veja mal lê um texto num telemóvel. Mesmo que o saiba manipular. Nenhuma pessoa que veja mal consegue ampliar suficientemente o texto num tablet para ele caber no ecrã. E, portanto, não é já aqui se introduz uma diferença significativa que, de um modo geral, nós nunca falamos, que é exatamente a limitação que os nossos sentidos têm para utilizar textos muito reduzidos. Não é fácil ler um texto no telemóvel. É fácil ler uma notícia, é fácil ler um pequeno texto, é fácil ler um comentário, é fácil ler uma mensagem no Facebook. Não é fácil ler um conto, mesmo para gente que veja muito bem, não é fácil ler no telemóvel. E tanto não é fácil ler que eu tenho a certeza quase absoluta que ninguém praticamente lê. Nós temos este mito, as tablets já é um bocado diferente, porque a tablet aproxima-se de uma dimensão que torna já os textos legíveis e coisas como o Kindle e outras ajudaram a essa utilização. Mas depois vamos ver o seguinte, bom, o que é que lemos? Lemos textos tradicionais, textos ficcionais. É que também a leitura em tablet ou no telemóvel, caso ela exista, de textos tradicionais de literatura e ficção, não representa qualquer espécie de vantagem, a não ser que haja hipertexto. E por isso, o problema é o mesmo. Se quiserem ler um conto de Tolstói, lê-lo num tablet ou lê-lo num coisa, não introduz diferença nenhuma. E desse ponto de vista pode ser lido num tablet. Mas é o mesmo tipo de leitura. Não há, o facto de ser num tablet não introduz nenhuma diferença. Pelo contrário, às vezes complica, porque não é tão fácil folhear num tablet como é fácil folhear num livro. O livro ainda tem vantagens tecnológicas, medidas tecnologicamente sobre a informação. Agora vamos ao hipertexto. O hipertexto é aquilo que realmente é novo. Qual é o problema do hipertexto? O hipertexto é uma leitura em volume, não uma leitura em sequência.
não é uma leitura fluida. Por exemplo, um texto que tem muito sucesso quando usa o hipertexto é a Alice no País das Maravilhas, que aliás se comemora hoje o aniversário. A Alice no País das Maravilhas, como sabem, é um livro para crianças, escrito por um homem que gostava de tirar fotografias que hoje provavelmente o levavam à cadeia. Sim. E é uma história, de facto, única, mas é uma história que tem uma dupla leitura. Por exemplo, a Alice para lá do Espelho, segundo volume, é um jogo de xadrez. Portanto, as personagens movem-se em função de um jogo de xadrez que pode ser reproduzido. E, portanto, o hipertexto tem a vantagem de que, à medida que nós lemos o texto, nós vemos imediatamente quais são as jogadas que estão a ser feitas e quem gosta de xadrez compreende a natureza do jogo. O texto está cheio de referências culturais. Por exemplo, há um chapeleiro louco. Porquê é que o chapeleiro é louco? Porque os chapeleiros usavam chumbo para tratar o feltro dos chapéus e o chumbo envenenava e, portanto, havia um número significativo de pessoas que ficavam loucas na profissão de chapeleiro. Portanto, chapeleiro louco era algo que no século XIX tinha todo sentido. Temos e mais, que acelerar. O autor... Dr. Pacheco Pereira, temos que... Pronto, eu vou já terminar. O autor... Eu pensava que ainda estava no princípio. O autor... Mas eu termino já. O autor do livro introduziu, por exemplo, que era professor de lógica, e autor, introduziu uma série de dilemas lógicos nos seus textos, e de adivinhas, e de referências a poemas de nonsense que conheceram uma certa fama no período em que ele escreveu, o que mais interessante é o livro do Lear, com os limericks. Portanto, há todo um mundo de referências culturais. E eu, de facto, acho que é uma vantagem ler a Alice no País das Maravilhas com o hipertexto. Mas isso é se não for a primeira vez que eu a leia. E se for fora da idade em que é suposto que eu a leia. Porque, na realidade, o texto é completamente diferente se eu ler na idade certa, como os contos de Andersen ou as histórias de fadas tradicionais, do cancioneiro e outras, se eu as ler na idade certa, o hipertexto distrai-me e não me acrescenta conhecimento. É evidente que o hipertexto é excelente para manuais, é excelente para enciclopédias, é excelente para um determinado tipo de textos. Eu, se ler um livro sobre a história americana e se faz uma referência a uma canção, eu gostaria de ouvir a canção e o hipertexto permite-me ouvir imediatamente a canção e isto é, de facto, uma grande revolução. Mas, para textos de natureza ficcional, os tais que impregnam as pessoas, os tais que realmente transmitem um entusiasmo particular, mudam, os tais que mudam a vida das pessoas, como alguns poemas, alguns textos mudam, e isso é o que é mais difícil para um professor, mas é aquilo que é mais eficaz. Um bom professor que leva as pessoas a lerem é aquele que transmite de alguma maneira o seu próprio entusiasmo por aquilo que está a falar, e o entusiasmo é empático. Portanto, para me calar rapidamente, o que eu queria dizer é o seguinte: não tenho nenhuma ilusão sobre as novas tecnologias. Elas vão no caminho que a sociedade for. Se a sociedade for no caminho de maior empobrecimento, de destruir as mediações, de criar um mundo essencialmente não democrático, mas demagógico, que são mundos parecidos, mas substancialmente diferentes, a escola, a família, o conhecimento, o saber, todos eles se degradam e as novas tecnologias aceleram a degradação. Se, pelo contrário, nós conseguirmos a montante introduzir capacidades de utilização das novas tecnologias como um instrumento suplementar para o conhecimento, então, nesse caso, elas são excelentes para abrirem o caminho a muitas outras coisas. Portanto, não tenham deslumbramentos tecnológicos, porque se a sociedade for má, as tecnologias são más, se a sociedade ficar melhor, as tecnologias são melhores. E, portanto, elas em si não significam nada. A maioria do que se faz com as novas tecnologias é uma absoluta perda de tempo.
não têm nenhum valor acrescentado. Aquilo em que elas têm um valor acrescentado, tem um enorme valor acrescentado. Eu não tenho nada contra que se leia em qualquer suporte, não tenho nada que se utilize essas coisas todas, mas se as pessoas não gostarem de ler, em primeiro lugar nos livros, ou passando de um tablet para um livro, eventualmente, muito dificilmente, ou de um e-book, porque os e-books têm uma vantagem, com isto termino. Os e-books usam, talvez o melhor e-book que eu conheça, é um livro sobre os elementos, da tabela de Mendeleev, que tem canções sobre os elementos, que tem as imagens dos elementos, que tem aquilo que os elementos servem para produzir industrialmente e que é de facto um exemplo, aliás é muito premiado. É um excelente livro que, por exemplo, os professores de Química, os professores de Física, os professores de Ciências Naturais deveriam utilizá-lo como um instrumento completo. Aliás, a internet é muito pouco utilizada com este deslumbramento das novas tecnologias. O YouTube tem centenas de excelentes filmes que permitem ensinar ciências em particular, mas não só, ciências de uma forma completamente atrativa, particularmente quando as escolas têm cada vez menos laboratórios e quando há cada vez mais dificuldade em fazer experiências. E isso sim, mas isso em si não é revolucionário, é apenas um acrescento da nossa capacidade de sermos bons professores ou de sermos bons estudantes. Bom, fica muita coisa para discutir, fica para outra vez. Muito obrigado. Bom dia, Dr. Pacheco Pereira, é um prazer, como sempre, ouvi-lo. Tinha uma questão para si. É assim, eu sou diretora de um agrupamento e, na realidade, o que eu vejo vai de encontro àquilo que disse, que é esta escola não está a funcionar. Nós sentimos-nos impotentes para preparar uma grande parte dos nossos alunos, para os motivar e para os interessar e para os capacitar para esta nova realidade social que temos. Então, para onde é que vamos? Adotemos os métodos que já estão a ser, de alguma forma, implementados em países como no norte da Europa, voltamos a uma escola que tem um professor como nos tempos gregos. Para onde é que vamos? Despertar o interesse nos alunos através de matérias diferentes, através de uma conversa interessante, que eles fiquem mais estimulados. Era esta a questão que eu lhe ponho. Obrigada. Essa é daquelas respostas, daquelas perguntas que não se sabem responder. Quer dizer, tenho apesar de tudo uma ideia. Eu, quando vejo um programa daqueles que os senhores professores têm que dar, eu assusto-me todo. Fórmulas gramaticais, esquemas gramaticais, designações que eu próprio, em alguns casos, não conheço de todo. Classificação das erupções vulcânicas. Alguém não faz ideia do que é um vulcão. Nunca viu um vulcão. Quer dizer, classificações sobre classificações sobre classificações. Portanto, há qualquer coisa de profundamente errado. Eu não sou contra que as pessoas tenham que saber aquelas coisas. Mas eu tenho a certeza absoluta que entra por um ouvido, decora e sai por outro. Não há vida nenhuma no meio daquelas coisas. E não me refiro apenas a disciplinas de humanidades, refiro-me também a disciplinas de ciências. Quer dizer, filosofia, como é que é possível ensinar filosofia com o grau de cultura geral com que um aluno chega à filosofia? Então, o Rawls, quer dizer, como é possível? Quer dizer, Platão, o Kant, quer dizer, há qualquer coisa de errado entre a formalidade dos programas e aquilo que é um grande problema de cultura geral, que esse sim é prévio a praticamente todas as coisas. E, portanto, por exemplo, logo à cabeça, com 5 anos, 6 anos, as pessoas deviam aprender, sem dúvida, a ler, escrever e contar, mas deviam aprender a ver televisão e deviam aprender a procurar na internet. Quando eu digo procurar na internet, é ter uma série de tecnologias para saber como é que se movem neste mundo. E isto dê à cabeça, não é mais tarde. Introduzir, em vez de disciplinas abstratas sobre educação cívica, ensinar que há códigos de ética que devem ser usados, por exemplo, com os telemóveis. Não se tiram fotografias, nem se colocam fotografias desta natureza. Não se aceita telemóveis com geolocalização. Ninguém tem o direito de saber onde é que o outro está. Quer dizer, há um enorme desfazamento que faz com que a escola não suscite a curiosidade. E a tendência é para substituir
aquele mundo muito complicado, as pedagogias não diretivas e tal, e de um certo tempo do nosso ensino, por programas rígidos com metas, as célebres metas. E o que acontece é que a gente olha para aquilo tudo, quer dizer, uma pessoa medianamente culta percebe o que é que estes desgraçados têm que aprender. E o que como é que os professores lhe vão ensinar estas coisas? Quer dizer, e isso tem que levar uma volta completa. Os países que têm alguma maleabilidade, podia-se inclusive fazer experiências, não tem, quer dizer, que há alguma maleabilidade. A gente pode criticar as coisas da Finlândia e tal, portanto, algumas são experimentais, deixar de haver caligrafia para haver apenas processamento de texto e tal. Nós podemos considerar, mas essas experiências têm sentido. Têm sentido. Eu não gosto de um mundo em que as pessoas não saibam escrever à mão. E acho que é importante saber escrever à mão. Mas aceito que se possa fazer experiências, não no sentido de diminuir competências, mas no sentido de as associar com tecnologias mais contemporâneas à cabeça, que é para depois não ter que falar mais disso. Que é para depois não ter que falar mais disso e poder então aprender-se outras coisas. Agora, quer dizer, eu volto de novo ao caso dos maias. Quer dizer, todos sabem a história dos maias. A história lá dos irmãos, a história dos personagens. Pegam, nos americanos têm uns livrinhos pequeninos que ensinam essa coisa toda. Mas como é que se pode gostar de ler? Gostar de ler, quando se é obrigado, eles não leem, como é evidente, leem meia dúzia de coisas. Ler um livro que subitamente cai do céu, quais são as leituras anteriores que é suposto serem feitas? Qual é? Eu não sou um nostálgico da escola do meu tempo, não sou de todo. Eu sei muito bem que era uma escola elitista e que funcionava muito bem para pessoas como eu, que tinha a crestomatia arcaica, quer dizer, e portanto aprendíamos, exatamente, um dos livros de ensino chamava-se Crestomatia Arcaica, e eram os textos das cantigas de amigo, e os primeiros textos em galaico-português, e textos em latim rompido, portanto aprendia-se aquelas coisas. Eu aprendi, o Gil Vicente, claro que era o Gil Vicente censurado, não é? O Quem Tem Farelos, depois tinha as pintinhas, para a gente. Mas as pessoas tinham um enorme entusiasmo pelo Gil Vicente, porque quando tinha lá umas pequenas obscenidades permitidas no alto da barca do inferno, e isso funcionava. Talvez as pessoas aprendam por esses... E isso funcionava. Aqueles textos suscitavam a curiosidade. Tem que se pensar em ensinar com textos que possam fazer esse clique, mesmo que esse clique seja apenas a curiosidade por umas palavras pouco comuns e por uns gozos e tal. Não há nenhum mal nisso. As pessoas depois iam ler as outras coisas. Portanto, eu não sei responder à sua pergunta, sei que há muitas coisas que deviam acabar já. E talvez no espaço daquelas que acabam, introduzir outras coisas. Por exemplo, eu acho incompreensível. Por exemplo, na internet há várias séries feitas de filmes de 3 minutos, 4 minutos. Por exemplo, a Computer File, por exemplo, sobre como é que funcionam os computadores. Number File, matemática, os números. Periodic Table of Videos. Há aulas magníficas. Se gostarem de humanidades, há uma aula magnífica do professor Kagan sobre a Grécia Antiga. Há um conjunto de aulas. Numa delas, de repente, eu vi pela primeira vez os alunos. Porque há uma dada altura em que ele quer explicar como é que os gregos combatiam no campo de batalha e chama os alunos, que normalmente as aulas são filmadas só com o professor. E de repente os alunos são miúdos do secundário. E esses miúdos do secundário tiveram 25 aulas sobre a Grécia Antiga. E vieram para o palco reproduzir como é que os gregos combatiam. E ele colocou-os em forma, mostrou como é que eles seguravam os escudos, qual era a tecnologia, porque é que era complicado os combates entre gregos, porque os gregos tinham o mesmo tipo de combates, e porque é que os persas nunca ganhavam aos gregos, porque os gregos, mesmo em menor número, tinham um sistema de proteção eficaz. E subitamente toda a gente percebe aquilo. Mas a minha verdadeira surpresa é ver a idade dos alunos. Portanto, há alguma coisa de errado cá. Há alguma coisa de errado cá. Porque aqueles alunos são os alunos que vocês encontram no 9º ano, do 10º ano, do 11º ano. E estão ali
a aprender sobre a democracia grega de uma forma que é igualmente, não é erudita, no sentido clássico, mas que é interessante. E eu acho que isso ensina muito mais. Porque isso eles têm curiosidade, claro, toda a gente tem curiosidade em saber como... Uma coisa são as batalhas, outra coisa é saber como eram. A gente pode reproduzir, por exemplo, as batalhas do tempo napoleónico. Porque é que eram importantes as formaturas? Porque é que era tão importante que eles treinassem a formatura? Porque era suposto não perderem a formatura debaixo de fogo. Como as balas de canhão se viam, que é outra coisa que, por exemplo, as pessoas não imaginam, mas a bala de canhão via-se vir. Entrava na formatura e matava meia dúzia de pessoas. Mas era fundamental manter a formatura como instrumento militar. E há relatos de soldados napoleónicos a gozar com os médicos, por exemplo, que se deitavam para o chão. Que era tudo normal. Não eram soldados. Estas coisas ajudam a compreender a história, no caso da história, de forma muito mais viva do que por isso simplesmente falar das batalhas. E, portanto, há hoje instrumentos nas redes para ajudar, por exemplo, até mesmo para a leitura, para convencer alguém a ler, pelo menos, a descrição da Batalha de Austerlitz na Guerra e Paz, do Tolstói, começar por falar da batalha e depois dizer, bom, o vosso trabalho é ler estas 20 páginas que descrevem a Batalha aberta com grande rigor. Este tipo de coisas são fundamentais e hoje há tudo à nossa disposição. Agora, não se pode é fazer ao contrário. Portanto, eu não sei responder inteiramente à sua pergunta, mas eu acabava, se me puserem à frente uma coisa dessas que felizmente não quero, nem tenho aptidão, 3/4 destas coisas, vulcões eruptivos, vulcões explosivos, vulcões não sei o quê e tal, quer dizer, sem ver uma explosão, quer dizer, sem ver um vulcão a explodir, ainda por cima há imagens deles a explodir, há imagens deles, quer dizer, e depois do vulcão podia-se passar para o filme sobre o Stromboli, do Rossellini, podia-se passar para Pompeia, porque eles percebem logo porque é que em Pompeia as pessoas morreram, não foi propriamente porque caiu lava em cima, mas porque respiraram vidro, que não é propriamente uma coisa amável de respirar. E, portanto, há todo um mundo cultural em que estas coisas podem ser usadas. Bom, peço desculpa, porque eu sou... Há mais alguma questão? Costumo dizer um falador inveterado e, portanto... Não sei se há mais alguma questão. Se não há, eu quero só dar aqui 2 notas. A primeira é que, para contrariar a ideia que foi passada aqui hoje de manhã sobre a Biblioteca Pública de Évora, que hoje felizmente está bem diferente daquela que se conhecia aqui há muitos anos, estou disponível para quem quiser fazer uma visita guiada à BPE logo após o termo dos trabalhos, portanto, depois das 18h30, quem quiser pode ir lá ter à biblioteca, que eu terei todo o gosto em fazer uma visita guiada e mostrar como é hoje a Biblioteca Pública de Évora. Serão muito bem-vindos. A segunda é ainda mais agradável, há um coffee break aqui no pátio, portanto estão todos convidados. Muito obrigada.